Oi, gente! Paz seja com vocês. Eu tô aqui para conversar um pouquinho com você, né, sobre identidade. Você já parou para pensar em identidade? Na sua identidade? Você já parou para responder a seguinte pergunta: quem é você? Se alguém te perguntar quem é você, qual é a resposta que você vai dar? Uma das coisas que nós fazemos e fazemos muito errado é responder a nossa identidade segundo aquilo que fazemos, né? Nós sempre colocamos aquilo que fazemos ou aquilo que algumas pessoas disseram a nosso respeito naquilo que nós somos. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho. Nós vamos fazer uma série de estudos a respeito de identidade e eu queria falar com você a respeito da distorção da identidade. Distorção é a maneira errada com que nós olhamos para alguma coisa, tá? E eu queria muito que você entendesse e eu quero trazer alguns tópicos para a gente poder conversar. O tópico 1, eu queria que você, se você quiser anotar, você não é aquilo que você faz, tá bom? Por quê? Porque se você for aquilo que você faz, o dia que você deixar de fazer, você vai perder a sua identidade. Exemplo de um médico. O médico ele pode exercer a medicina durante um bom tempo, mas se ele perder aquele registro ou se ele se aposentar, ele deixa de existir? Ele vai perder o seu nome? E nós temos muita mania em colocar o nosso nome sobre aquilo que nós fazemos, né? Doutor ou doutora, pastor ou pastora, e aí nós seguimos o nome. E é uma distorção da nossa identidade. Então eu queria que você repetisse aí comigo. Eu não sou aquilo que eu faço, tá bom? O número 2, eu queria que você entendesse, é que você não é aquilo que você tem. Outra coisa que acontece com muita frequência é as pessoas se segurarem ou se sentirem menor esperando ter alguma coisa. Então, você não é aquilo que você tem. As coisas, gente, hoje você tem, amanhã você não tem. Ou hoje você não tem uma coisa e amanhã você consegue conquistar, tá bem? Então, nunca coloque a sua identidade sobre aquilo que você tem, aquilo que se move, aquilo que realmente pode tirar você dessa situação e também fazer com que você perca a sua identidade, tá bom? O outro que eu queria falar com vocês é o número 3. Você não é a sua família. É outra distorção da identidade. Principalmente nós que moramos em cidades menores, as pessoas vêm sempre perguntando de qual família, como se isso dissesse quem somos. Você não é a sua família, você não é tanto as experiências boas da sua família quanto as ruins. Você tem uma identidade, tá? Então, assim, você carrega um sobrenome de uma família, mas você não é a sua família, tá bem? A outra coisa que eu queria dizer para você é que você não é aquilo que as pessoas falam. É uma das coisas também que nós trazemos muito, é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. E infelizmente as pessoas às vezes falam daquilo que nem sabem. E isso traz uma limitação na nossa identidade. E você precisa entender que por mais que as pessoas digam que você tem que entender que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você tem a sua identidade. A sua identidade tem a ver com você, aquilo que você é. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas foram limitadas porque alguém, em um certo período da sua vida, disse algo a respeito dela. E isso fez com que elas se paralisassem, com aquilo fosse um muro, né, que não deixa a gente avançar. Então você não é aquilo que as pessoas falam de você. A outra que eu queria falar com você
é a número 5. Você não é as suas experiências. Muitos de nós, quando sofremos uma experiência, principalmente ruim, nós nos também limitamos nas experiências. Ou então vivemos de uma experiência, só uma experiência, uma vida inteira, tá? Vivemos, por exemplo, quantas pessoas estão com sua identidade deturpada porque viveram um dia de glória e ficam lamentando só por um dia que viveram de glória. Ou pessoas que viveram experiências ruins e também ficam se limitando em cima das suas experiências ruins. O Douglas Gonçalves fala o seguinte: não chame as suas experiências ruins de pai. Então, as experiências ruins, elas têm que servir para nos fazer aprender, entender e crescer, tá? Então, não permita que essas experiências ruins rotulem você. Você não é as suas experiências ruins. Você não é as suas experiências de glória. Existem muito mais coisas para você viver, tá? E eu quero deixar um texto com você que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos contar uma história de um homem chamado Naamã. E esse homem, ele era general de um grande exército e ele comanda uma invasão a uma terra do povo de Deus. E ele leva cativo para sua casa uma menina. E essa menina, ela passa a trabalhar com a esposa de Naamã e ela começa então a participar ali da vida da casa. E um dia ela vê que Naamã tem lepra. Na verdade, ele tinha lepra. E quando ela vê aquele estado de Naamã, aquela menina que tinha todo o direito de não ser uma pessoa bondosa naquele momento, ela não deixou as experiências ruins, ela não deixou aquilo que a situação à sua volta falava que ela decidiu romper. Então ela fala com a sua senhora, ela fala: olha, lá na minha terra existe um homem de Deus e quem dera se o meu Senhor, ele pudesse estar na frente desse homem, com certeza ele seria curado. Ela aponta o caminho da cura para Naamã. Ela não permite que as experiências parem ela não permite que aquilo que as pessoas dizem limitem ela. Ela era órfã, possivelmente ela perdeu seus pais nessa guerra, ela não tinha externamente nenhum motivo para apontar o caminho da cura, mas ela decidiu, porque ela decidiu romper com tudo aquilo que limitava a sua identidade. E aí eu quero perguntar para você: o que tem limitado a sua identidade? Estamos em um tempo onde nós podemos parar e pensar e nos refazer, nos reinventar. Que tal nos reinventarmos da maneira certa, então? Se tem qualquer desses 5 tópicos que você se identificou, para tudo e comece uma nova identidade. Não permita que nenhum desses limitantes venham parar você ou venha roubar de você a sua identidade. Que Deus te abençoe, que o Senhor fique com você e com a sua casa. Paz, beijo, até a próxima.